Minha amiga sobrenatural. Olá, Cris e amigos do canal. Me chamo Fernanda, moro em Fortaleza, no Ceará. Vou contar algo que me deixa arrepiada até hoje e que essa história mexe ainda muito comigo. Na época da história, nos anos 2000, quando eu tinha em torno de 12 anos, eu tinha uma melhor amiga que se chamava Edna. A gente andava para cima e para baixo, sempre juntas, pois nascemos e crescemos na mesma rua e estudávamos também na mesma escola e até na mesma classe. A gente era confidente uma da outra e na escola, que sempre tinha trabalhos em dupla, a gente sempre fazia juntas. Até que no ano de 2002, quando estávamos quase chegando aos 13 anos, a gente fez uma promessa entre nós de cuidar uma da outra, mesmo distante ou se tivesse com raiva uma da outra. Pois parecia que a nossa amizade era de outras vidas, pois a gente se dava tão bem, tínhamos o mesmo gosto musical, comida, até as roupas a gente combinava de sair parecidas. Uma vez ela foi no centro com sua mãe, pois nosso bairro é bem longe do centro de Fortaleza. Ela até me convidou para ir, mas eu não tinha terminado de fazer minhas obrigações de casa. E como minha mãe trabalhava fora, e se ela chegasse em casa na hora do almoço e não estivesse pronto, eu ia ganhar um carão daqueles. Então não deu para acompanhá-la. Nesse fatídico dia, ela e sua mãe saíram por volta das 8 da manhã. Pegaram um ônibus em direção ao centro de Fortaleza. Porém, entrou 2 ladrões e assaltaram todo o ônibus. Ela estava no fundo e quando o bandido chegou perto dela, ele disse: "Passa o relógio." Mas devido ao nervosismo dela, ela não conseguia tirar o relógio de jeito nenhum. E ele, sem paciência, mandou ela cuidar. Porém, ela ficou sem reação. Então, o bandido, cheio de maldade, atirou na minha amada amiga e fugiu junto com seu comparsa. Quando eu soube dessa tragédia, eu fiquei sem chão. Como assim? A minha melhor amiga não estava mais aqui comigo? E isso me deixou em uma depressão profunda. Precisei procurar ajuda psicológica para poder eu lidar com o luto. Todos os dias eu olhava nossa foto na porta do guarda-roupa e sempre perguntava se ela estava comigo. Porém, eu nunca tive resposta e isso me deixava muito triste. Cris, então os anos se passaram e chegamos em 2007. Eu já estava com meus 17 anos, mas eu era uma moça triste e solitária. Porém, eu trocava mensagens com um rapaz pelo celular. E eu estava apaixonada por ele, apesar de nunca tê-lo visto. Sim, Cris, parece loucura, mas sabe como é adolescente? Minha mãe não sabia desse namoro por mensagens, porque eu dizia que era um amigo da escola. Certa vez o Rafael, o meu suposto namorado, queria me encontrar em um lugar reservado. Eu prontamente aceitei, pois eu estava muito apaixonada. Então, combinamos no final da tarde do próximo dia de se encontrar no Parque do Cocó, aqui em Fortaleza. É uma área bem afastada. Porém, quando foi à noite, eu estava tendo pesadelos terríveis e senti alguém pegar minha mão. Então, me despertei e acordei quando eu vi a Edna, toda de branco, muito linda. Estava sentada na beira da minha cama e dizia as seguintes palavras: "Minha querida amiga, se lembra da nossa promessa de sempre proteger uma a outra?
Então, é por você que eu estou aqui. Não é porque você não me vê que não quer dizer que eu não esteja perto de você. Minha amada amiga, não vá a esse encontro amanhã, pois não será a sua hora ainda. Então ela foi desaparecendo, até sumir por completo. Eu passei a madrugada toda chorando de saudades da minha amiga. E o que é mais incrível, pela manhã eu adormeci e passei o dia todo dormindo. E como minha mãe só chegava depois das 19 horas, ninguém me acordou. Quando eu me acordei, já era às 18h30, sendo que o encontro era às 18. Então, olhei no meu celular e vi várias mensagens de Rafael, dizendo que estava lá me esperando. Porém, quando eu fui responder as mensagens, alguém me ligou daquele número. E era a polícia, perguntando quem eu era. Então, eu me identifiquei e perguntei se estava tudo bem com o Rafael. Foi quando eu recebi a notícia que não existia nenhum Rafael e que eu estava falando com um assassino de mulheres. É que aquele demônio se passava por adolescente para enganar suas vítimas. E ele foi pego porque ele atacou uma moça lá no parque. Porém, ela conseguiu escapar porque estava carregando consigo um pequeno canivete em seu chaveiro e conseguiu se livrar daquele bandido. Ela então saiu gritando e pedindo por ajuda, até que encontrou um guarda e ele pediu reforços. Como ele estava machucado na perna, ele não conseguiu ir muito longe e foi preso em flagrante. Então a polícia reconheceu ele, pois já era procurado por vários meses por ter cometido um crime, por ter tirado a vida de 3 moças, todas da mesma faixa etária de idade, assim como a minha. Então, eu e minha mãe fomos na delegacia para contar tudo o que aconteceu. Foi quando eu gelei e lembrei que a Edna me alertou, mas provavelmente eu ia pensar que era coisa da minha cabeça. Ela me fez ter um sono profundo e me fazendo atrasar para o encontro com a morte. Hoje sou casada e tenho uma filha que se chama Edna, em homenagem à minha melhor amiga, e que também é meu anjo da guarda, que apesar de não vê-la, ela sempre está comigo, até o último dia da minha vida. Obrigada, Cris, e a todos, por ter ouvido o meu relato. Até mais.